Isso vocês já sabem, né? Não é possível. Qualquer, qualquer pessoa pode propor o habeas corpus em favor de alguém. Ainda que essa pessoa não tenha plena capacidade civil, basta que seja compreendido as suas alegações, o ato coator, é possível o recebimento desse habeas corpus. A pessoa é semi-imputável, não tem problema. Desde que o pedido dela seja compreensível, ele deve ser processado e deve ser julgado. Tá certo? Então, qualquer pessoa. Essa é uma das hipóteses que o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.904 de não, 9.806 de 94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 1º, parágrafo 1º, ela exclui justamente a necessidade da capacidade postulatória. Então, qualquer pessoa pode promover um habeas corpus contra alguém. Aliás, contra alguém, em favor de alguém. Tá certo? Só que nós vamos verificar assim, por exemplo, um deputado federal foi preso por um crime e a casa manteve, deliberou sobre a prisão e manteve a prisão. Foi preso em flagrante por crime inafiançável, houve denúncia, a casa deliberou em manter o sujeito preso, recebeu a denúncia. Alguém pode promover um habeas corpus em favor daquele deputado? Pode, tranquilamente, e ele deve ser processado. Só que, detalhe, em relação do STJ e o STF, aí está previsto no artigo 192 do Regimento Interno do STF, artigo 202 no Regimento Interno do STJ, que nesse caso é necessário a autorização do deputado para processar o habeas corpus. Pode ser que ele não queira, pode ser que a estratégia da defesa dele, do advogado particular do deputado, seja em não propor o habeas corpus. Sabe? Então, nesse caso, está no regimento interno que se ele falar, não, olha, não autoriza esse habeas corpus, o tribunal não pode conhecer o habeas corpus. O STJ nem o STF não pode conhecer. Certo? Então pode ter, o regimento interno pode ter essas limitações. Agora, pode ter 300 lá, o deputado fala, não quero que reconhece nenhum desses habeas corpus. Certo? Então pode ser que isso aconteça. Está previsto no regimento interno, artigo 192 do STF, artigo 202 do STJ. Tá? Mas nos demais casos, dá exemplo, no caso que eu atuo aí, no caso do Guilherme Longo, né, da Natália Ponte. A Natália ela tinha um advogado constituído, ele não entrou com habeas corpus, um advogado lá de São Paulo entrou com habeas corpus em favor dela. E o tribunal, né, o relator da primeira Câmara Criminal, o Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para ela. São casos assim para vocês entenderem. Então, a maioria do pessoal conhece esse caso. E o da Natália, né, que é a mãe do menino, ela foi colocada em liberdade por um habeas corpus de um advogado lá de São Paulo que não tinha nada a ver com o caso. Nada a ver com o caso. O habeas corpus foi recebido e foi deferida a ordem. Um advogado dela, não é esse advogado atual, um outro advogado dela, da prisão não tinha recorrido, não tinha entrado com o habeas corpus, e esse advogado promoveu o habeas corpus e o tribunal acatou o habeas corpus e determinou a soltura dela. Certo? Então isso pode acontecer. Como? Não entendi. Caso do menino Joaquim, aqui de Ribeirão Preto. Tá bom? Vocês entenderam então essa questão do habeas corpus? Mas tem aquela história, o preso pode fazer lá num papel lá de caderno, uma folha de caderno, fazer um habeas corpus? O juiz vai receber? Tudo bem, ele está entrando contra a decisão do juiz. Aí o diretor do cartório manda para o juiz do processo. O juiz do processo vai falar assim, olha, envia-se a defensoria para que se faça
na forma técnica. Ou se ele mandar direto para o tribunal também pode, se ele tiver instruído, ou se não, o tribunal pode devolver para o juiz de primeiro grau, para o juiz de primeiro grau intimar a defensoria pública para exercer essa vontade do preso em propor um habeas corpus na forma técnica. Então isso acontece muito, mas eu já tive o caso de cliente meu. Eu tenho esse habeas corpus guardado ainda, eu preciso localizá-lo. Sei que nos arquivos eu não dispensei. O cliente fez um habeas corpus no STJ e ele foi considerado inimputável. Ele foi absolvido e aplicaram a medida de segurança dele, entendeu que ele tinha problema mental. Ele fez um habeas corpus de mais de 30 laudas e o STJ mandou processar e julgou o habeas corpus dele. Pra vocês terem uma ideia. Tá? Então depende se esse habeas corpus, o preso fizer um habeas corpus com os requisitos que a lei determina, sendo possível entender qual é o ato coator e se está devidamente instruído esse habeas corpus com as cópias necessárias para o tribunal verificar, porque se não tiver devidamente instruído, o juiz pede informação, aliás, o tribunal vai pedir informação ao juiz que proferiu aquele ato tido de coator, de ilegal ou abusivo. Então o juiz vai informar o tribunal e o tribunal pode pedir para que ele mande as peças do processo juntamente com esse pedido de informações. Tá? Então isso pode ocorrer tranquilamente. Tá? Agora, se ele tem advogado constituído, chega essa cartinha lá para o juiz do processo, o juiz vai, intime-se a defesa do documento de folhas tal para que exerça a vontade do seu representado na forma técnica. Aí você vai lá e vai fazer um habeas corpus lá no tribunal direto. Certo? Tudo bem até aí? Pois não. Sim. Não por falta de previsão legal. A previsão legal que eu falei para vocês é no STJ e no STF. No Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal, eu não conheço previsão legal nesse sentido. A previsão legal que eu conheço é do STJ e do STF. Lá no STJ e no STF, se chegar um habeas corpus, ele vai perguntar ao interessado se quer o processamento ou não do habeas corpus. Ele tem que autorizar o paciente em favor de quem se propõe um habeas corpus, tem que autorizar o seu processamento, senão ele não será processado no STJ e no STF. Tudo bem? Não precisou ter um consentimento. Às vezes eu não faria isso por uma questão de lealdade com o colega. Eu poderia até ligar para o colega e falar, olha, você não entra com habeas corpus, o caso é assim, teve uma repercussão, entenda assim, mas entrar diretamente que a advocacia ela é essencial à administração da justiça. Quer dizer, o sujeito não pode ser punido eticamente por ter feito bem, não é verdade? Ainda que faltou assim, mas eu não sou advogado do processo, o colega lá, podia ser uma estratégia dele não entrar, e eu acabei entrando, mas ele fez foi o bem, ele fez envolto a busca do direito de liberdade, que é o bem maior depois do direito à vida. Então, como você iria responsabilizar, ainda que eticamente, uma pessoa que faz um feito em prol da liberdade, o que a OAB sempre lutou a vida inteira por um Estado democrático de direito, velando pelas liberdades e as garantias individuais? Não é? Então é difícil você pensar de forma contrária. Tudo bem? Então, mas aí tinha outros parentes para cuidar. Aqui nós estamos falando que a liberdade de uma pessoa, quando uma pessoa está presa, não estou entrando no mérito se era legal ou não a prisão dela, mas quando uma pessoa está presa ilegalmente, não é só essa pessoa que está sendo ofendida, é toda a coletividade, é toda a sociedade. Imagine, quando uma pessoa é condenada injustamente,
Não é só a família do interessado, do preso lá que foi condenado, mas não, a toda a coletividade, porque nós velamos justamente pelo direito de liberdade. Nós buscamos essa liberdade, o alcance dessa liberdade. E a liberdade está ligada diretamente ao funcionamento do Estado democrático de direito, né? Porque a liberdade só pode ser cerceada de forma devida, de forma fundamentada pela autoridade que a Constituição nos deu, que é a autoridade judiciária competente. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta por hoje? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a matéria de hoje? Tranquilo? Ok, então, a próxima. Pois, alguma pergunta? Pois não. Certo. Sim, o habeas corpus não tem se é para esse ou para aquele motivo. Né? Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em favor de alguém que sofre ou está na iminência de sofrer liberdade, né, sofrer constrangimento ilegal, afeto à liberdade de locomoção, ao direito de ir e vir, seja qualquer um que for. Tá? É só, lógico, o habeas corpus de ofício, né, que só pode ser concedido pela autoridade judiciária competente. Tudo bem? Pois nada. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, por hoje ficamos por aí. Próxima aula, continuamos com a matéria habeas corpus. Tenham todos, então, um bom dia e até a próxima aula. Bom dia a todos.